Galera, bom dia a todos. Vamos aqui para mais um dia de entrevista. Tivemos algum problema aqui com o áudio, mas agora estamos tudo ok. Sejam todos bem-vindos. NE, bom dia. Vamos chamar aqui a Gabriela para falar um pouco sobre o de hoje. Agora vai. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom, agora tá bom o som. Tudo certo o áudio? Que era meu fone com o teu, não sei. Esse fone é muito enjoado, dane-se. Se fizer sem fone, ou no caso você faz com sem fone, eu faço com fone, aí dá microfonia, entendeu? Começa a dar ecos, assim, tu começa a falar, sabe quando tá tudo vazio, tu grita? É mais ou menos isso. E se fizer sem fone os dois, aí dá eco do mesmo jeito. Quem tá vendo vai ficar lá, pô, tá bom, tá baixo, tá, não sei o quê. Então o certo é fazer com fone, que aí fica só externo, né? Deixa eu tentar, peraí. Vi? Agora tá bom. Bom, galera, bom dia a todos. A gente vai fazer a entrevista hoje com a Gabriela Ponte. Ela é uma graduanda de nutrição, está no último ano, mas quarto ano é quase formado, um pezinho já ali, né? Pegando canudo. Então, tranquilamente para conseguir fazer a entrevista. Hoje é o tema sobre nutrição nos dias de hoje, atuais, né? A galera fiz uma pesquisa, e sempre faz uma pesquisa para vir as perguntas certinhas, né? Senão começa a vir um monte de coisa diferente e foge do tema. Então eu falei pra galera, pô, a gente vai ter uma série aí com a Gabriela. Então, cada dia a gente vai estar com um tema diferente. Então vocês vão poder tirar essas dúvidas um pouquinho mais para frente. Então, uma coisa um pouquinho geral hoje. Quer saber mais ou menos o que seria a nutrição, o que está acontecendo agora atualmente, em 2021, né? Algo mais moderno. E senão sempre as mesmas perguntas, quanto tempo que eu faço para ficar magro, né? Sempre umas perguntas assim que tu fala, caramba, sempre a mesma coisa. E ano passado, retrasado, a gente chegou a fazer uma série com acho que 2 nutricionistas, não de Santos, de outro lugar, e foi bem legal, porque foi coisa de hipertrofia, de emagrecimento, cada final de semana era um tema, então a galera conseguia tirar todas as dúvidas, ou ia vir só o público daquele tema, né? Então foi bem legal. Show. Galera, quem não acompanha a gente aí, vocês podem fazer pergunta decorrer da entrevista, quem já segue já sabe. Adicione aqui no comentário ou tem um balãozinho com ponto de interrogação aqui, que fica até mais fácil. Se vocês escreverem por ali, eu consigo ver, a Gabriela também. Então fica à vontade, se apresenta, tá? Não fica nervosa, que é super rápido. E tem mais ou menos uns 30 minutinhos aí para você conversar. E aí, Tá depois certo. que você quiser, você fala um pouquinho sobre o tema e a gente sobe algumas perguntas que deixaram depois da semana. Pode deixar. Bom, sou a Gabriela, estou no último ano de nutrição, penúltimo semestre, sou graduanda, então já estou com um pezinho na formação, ansiosa pelo CRN. Eu vim aqui mais para discutir um pouquinho sobre a nutrição atual. Se tiverem algumas perguntas também pode colocar, que eu pretendo ajudar vocês. E mais explicar um pouquinho o que é esse campo, quais são as áreas, as oportunidades, as matérias, se surgir um possível interesse, eu posso ajudar. Então, assim, o que é o curso de nutrição? É um curso de bacharelado, são 4 anos, então é uma formação multidisciplinar. Apresenta várias matérias, desde anatomia, fisiologia, bioquímica,
até as matérias mais específicas, como nutrição dietética, avaliação nutricional, composição dos alimentos, bioquímica dos alimentos. Então, assim, como eu estou no último ano, eu já estou estagiando nas áreas mais específicas. Então, vou passar por nutrição social, nutrição esportiva, clínica, que eu estou estagiando num hospital agora, e o UAN, que seria mais a cozinha, a unidade de alimentação e nutrição. Então, assim, às vezes a gente pensa, onde que eu vou estudar nutrição? Esse é um curso de instituições privadas e também tem públicas. E foi liberado recentemente no EAD. Então, uma nova possibilidade também de quem não pode fazer o presencial, ter essa oportunidade virtual. Então, como é o mercado de trabalho? A nutrição, o mercado de trabalho da nutrição é gigantesco. Desde indústria até consultoria no consultório mesmo, nutrição clínica, hospitalar. Então, além de você abrir seu próprio negócio no consultório, a nutricionista ela tem oportunidades também em restaurantes, lanchonetes, supermercados, indústria alimentícia, clínica. Então, assim, um setor também que hoje em dia está muito em alta para o profissional de nutrição é o setor de alimentação coletiva. Então, as ONGs, que são as organizações não governamentais, elas procuram por profissionais desse tipo. Elas atuam também nos programas de combate à desnutrição, à fome, esse é um caminho bem legal. E hoje em dia também tem ótimas oportunidades de trabalho, de empresas que investem justamente nessa qualidade de vida. Também dispõe de restaurantes internos, então seria uma opção legal. Acho que é mais isso. Entendi. Aqui, a Michelle, ela perguntou assim, devido à nossa pandemia, né, se abre e fecha, tivemos uma quarentena de 4 meses ano passado, agora de 1 mês e pouco, né, é difícil você querer trabalhar em hospital, em clínica, até o hospital até vai, né, por causa que tá sempre aberto, desde o começo da pandemia. Mas aí a galera tá indo mais pro informal, né? Tá abrindo seus escritórios. Então, assim, você deseja, vindo para a sua pergunta pessoal, profissional, você deseja você ter o seu próprio escritório, mas no caso seria online, né? Como que é? Sim. Recentemente, assim, como a pandemia é novo para todo mundo, para todas as profissões, não tem jeito, a gente teve que se adaptar. Então, o nosso conselho, ele liberou consultas virtuais, coisa que antigamente a gente não estava autorizado a fazer. Então, se tornou uma oportunidade melhor para essas pessoas que procuravam atendimento especializado. Hoje em dia, os nutricionistas estão fazendo muita consultoria online. Foi um grande passo para a nutrição, era uma coisa que a gente já queria, porque adaptando dá sim para a gente fazer um atendimento bom. Lógico, é preferível fazer porque precisa de medidas, precisa tirar. Cada ser humano é único, né? Então a gente precisa trabalhar em cima dele só, do indivíduo. Então, assim, mas foi um grande passo. Hoje em dia a gente consegue fazer. Quanto aos hospitais, eu estou estagiando num hospital agora. Assim, é bem complicado, é bem difícil. Você vê que eu, como nutricionista, uma formanda, né? A gente está enfrentando uma barra muito grande, porque tudo mudou, a gente não pode mais fazer medidas em pacientes, a gente não pode chegar muito perto, então a gente trabalha adequando a dieta deles. Por exemplo, eu estou numa ala que geralmente tem mais idosos, pessoas acamadas, então assim, para eu chegar perto desse paciente, eu preciso ir na conversa. Perguntar o que ele gosta, porque eu também não posso chegar e falar assim, eu vou colocar uma mamão e vou colocar uma aveia para você comer porque você está com o intestino constipado. Mas se ele não gostar? Eu preciso chegar nele, eu preciso ter aquela conversa. Então, tudo é adaptado. O que a gente pode fazer é isso. Infelizmente, a gente não tem como chegar mais perto. O que a gente pergunta é peso e altura, faz aquela avaliação de IMC, sendo de idosos também, que é uma, de adultos, que é outra.
Então a gente vai se adequando conforme o tempo. Assim, o Covid pegou a gente de surpresa e está sendo uma barra, mas que felizmente a gente está conseguindo enfrentar. No caso, nem se você usar uma luva, que aí vai gastar muito dinheiro, né? Mas cada aluno, cada paciente se atender, mas no caso, se você usar uma luva e com a fita lá, você não consegue, mesmo com a máscara, toda a segurança, você não pode fazer uma medida no paciente. Então, além dos EPIs que a gente é obrigado a usar, né, a máscara, o jaleco, justamente para a proteção nossa do paciente, a gente não está autorizado a fazer essas medidas antropométricas. A gente não pode. Então, assim, o que se agregaria para mim no estágio também está sendo inviável. Então, a gente não pode. O que a gente consegue pegar mesmo é peso e altura, do que o paciente lembra, né? Lógico que tem aquela margem de erro, mas a gente está conseguindo fazer uma evolução do paciente, como é que ele está, se ele está conseguindo deglutir, se ele está conseguindo evacuar, se ele está conseguindo urinar. Então, tudo nisso a gente vai tendo que ter estratégias para ir mudando, entendeu? É mais isso. Infelizmente, só a medida antropométrica que a gente não tá conseguindo realizar. Mas de resto, tá indo. No caso, ele tem que medir ele mesmo, vou pedir para alguém da família medir e te passar os dados, certo? A gente na faculdade a gente aprende algumas estratégias para pacientes acamados, a gente mede a altura de joelho, para ter uma noção básica, quando a gente não consegue realmente fazer a medida. A gente está se adequando a isso. Tá certo. Peraí. Perguntaram aqui, a Carla, ela perguntou o que seria, o que é nutrição e saúde? Bom, são duas palavras que particularmente eu acho que se interligam muito. Separando elas, assim, a saúde pode ser definida como um estado completo de bem-estar, né, físico, mental, social. Já a nutrição, ela é uma área que cuida dos alimentos ingeridos. Então, assim, elas juntas são totalmente interligadas. A alimentação adequada, ela contribui significativamente para a manutenção da saúde humana. É muito importante. Então, isso desde o período embrionário, do feto, dentro da barriga da mãe, até ao longo da vida. Por isso que a gente fala que desde a introdução alimentar, que é a partir dos 6 meses de vida até os 2 anos de idade, a criança desenvolve aquela preferência, então é importante oferecer os alimentos adequados, os alimentos in natura, mais saudáveis, né? Para a criança ir aprendendo e desenvolvendo, porque nesse período de tempo é o período que a criança consegue desenvolver. Então você tem que apresentar as melhores coisas possíveis para ela. Entendi. É relacionado ao tema mesmo, o Samuel perguntou o que seria a nutrição do dia a dia? Então, a nutrição do dia a dia é uma alimentação saudável, com equilíbrio. É o que eu falo, a gente não pode, tem que desapegar um pouquinho do que são grupos alimentares, porque hoje em dia as pessoas falam, eu almoço um carboidrato e uma proteína. Eu janto uma proteína e uma salada. Então, assim, passei do limite do carboidrato hoje, vou fazer um jejum. Esse pensamento é totalmente errôneo, assim, é prejudicial para a nossa saúde mental também. A gente tem que interpretar a nutrição com uma forma saudável e fácil, entendeu? Então, pessoal, para o bem de vocês mesmo, eu falo, a carne é carne, o arroz é o arroz, o feijão é o feijão. Então, será mesmo que isso precisa ser 100% o foco da sua atenção? Então, tem que pensar no ato da experiência, de estar comendo aquele alimento, sabe? De variar os sabores, de variar os aromas, as cores do prato. Então, nem sempre a sua refeição deve ser reduzida ao ato só de se nutrir. Você tem que ter aquele equilíbrio, você tem que saber, logicamente, o que é saudável, o que não é saudável, evitar alimentos enlatados, evitar alimentos embutidos, aproveitar mais o que é natural, in natura, frutas, verduras, legumes, e no básico, o básico que funciona. Então, talvez o óbvio não seja tão óbvio assim, costumo dizer isso. Sair um pouco
da moda, né? O pessoal come muito frango, muita batata doce, essas coisas. Pega massa, isso aqui. Aí às vezes o cara comia pra caramba, do nada faz um pratinho, aí, pô, cara, tô fazendo nutrição, tô na nutricionista, mas tô morrendo de fome. E aí posta, Então. não sei o que, tudo fit. Eu falei, pô, mas tu postou lá no Instagram lá um pratinho que eu falei, caramba, eu só olhei assim, mano. Né? Eu já fiquei com fome, mas aí falou, tava fit, tava fortão. Aí indo por trás, né, pelo WhatsApp, cara, tô morrendo de Exatamente. fome, quero ser fit, mas, pô, velho, mas não precisa diminuir tanto. Fala pra ela, ó, não tô acostumado, dá uma diminuída Com certeza. razoável, né? Porque senão tu vai ficar com fome. O que adianta você vai? Daqui a pouco você tá comendo um grão de arroz, um feijão, um cara fortão, né? É. As pessoas Complicado se costumam aguentar. tirar muitos alimentos do prato só porque hoje sabem que é uma proteína, um frango e uma batata doce. Não, não é assim que você vai conseguir. É o que eu falo, cada ser humano é um único, tem as suas prioridades, as suas preferências. Então, assim, o que funciona para um não funciona necessariamente para outro. Então você tem que ir gradativamente, alimento por alimento, a gente vai tirando, a gente vai colocando, inserindo. Ah, isso você gosta, isso você não gosta. Isso eu posso colocar? O que que você acha? Às vezes eu gosto também de trabalhar, de inserir metas na vida dos pacientes. Então, assim, o que que você acha de tomar um pouquinho mais de água? O que que você acha de colocar uma verdura nesse prato? Então, às vezes, de pouquinho em pouquinho, o paciente tem que ser paciente também, né? A gente tem que tentar mostrar para ele que aquilo também vai funcionar. Não é só aquilo que você precisa ingerir para conseguir o teu resultado. O teu resultado vai vir. Então, de qualquer maneira, a gente vai fazer para onde você se sente melhor, onde se sente mais confortável, né? Então é isso. Todas as metas virão, os sucessos também. Então, assim, a bomba de mudança vai vir para você. Então, assim, vai melhorar demais na sua rotina. Então, assim, tem que ser com muita paciência e aprendizado. Verdade, verdade. Bom, a Thalita ela perguntou aqui se tem esse caso que os nutricionistas falam, né? Ou não sei se são os nutricionistas, talvez ela falou, mas ou ouviu alguém falando que é bom comer 3 vezes ao dia, né? Sempre tem um intervalinho para comer. Mas aí, no caso dela, que ela disse, eu não tenho esse tempo. Meu tempo é acordar, comer, tomar café, ir para o trabalho, almoçar na hora que tem que almoçar na hora do trabalho. Depois eu vou comer lá à noite. Então eu fui numa nutricionista e ela falou isso. Você tem que comer 3 vezes. Mas como que eu vou fazer isso? No meio do escritório lá, isso aqui, né? Ela falou que mal pode mastigar um chiclete. Imagine comer. Então o que ela tem que fazer? Então, assim, essa coisa de comer 3 vezes ao dia, o que a gente fala mais é para dividir as refeições. Então, assim, como o café da manhã é muito importante, você acorda, faz sua refeição completa e depois faz um lanchinho da manhã, vai para o almoço. Então, assim, é para você não sentir fome, chegar naquela refeição, querer comer tudo. Então, assim, para você não descontar em outra refeição, o melhor, o ideal seria você ir partilhando o seu dia. É mais isso que a gente fala. Então, no trabalho dela, ela não tem tempo, é isso? Para fazer refeição? Ela Não só tem toma um tempo? café em casa, se quiser entender. Vai para o trabalho, aí deve ter o horário da pausa do almoço. A pessoa come no serviço, deve ser meio portuário, entendeu? Que as pessoas Hum, dão, quando chega, dão um café, depois na hora do almoço tem um almoço e aí depois vai embora. Entendeu? Então ela não tem essa pausa que a nutricionista, no caso dela, alguém falou, pode ter falado até na empresa, né? O pessoal que faz a comida, ela tinha que ficar comendo toda hora, assim, 3 vezes, né? Entendeu? Fora o almoço e o café da manhã, ela tinha que ficar comendo, mas aí se o gerente ou quem manda lá falar não, o que ela faz, né? entendi. Então, nesse caso, o ideal, eu penso que seria melhor uma consultoria, uma consulta com ela, porque eu precisaria saber dos tempos que ela consegue se alimentar, qual é a rotina dela, para a gente traçar uma alimentação boa, uma rotina melhor. O ideal é sempre se alimentar mesmo
a gente fala assim de 3 em 3 horas, justamente para não ter que descontar em outra refeição. É mais isso. Mas se conseguir um tempinho, fazer um lanchinho, é sempre bom. Entendi. Perguntaram aqui também, o João perguntando se a nutrição ou fazer uma redução de alimento, alguma coisa, prejudica quem tem restrição metabólicas. Não entendi. A nutrição? Se algo da nutrição, algum planejamento, ou uma redução de alimento, deixar de comer alguma coisa, ou parar de comer o que comia, se aí isso pode agravar alguém que tem alguma restrição metabólica, alguma doença, diabetes, hipertensão e outros mais. Então, acho que imagino na questão de cardápio, que ele esteja falando, né? Todo cardápio, ele é montado de acordo com a rotina do paciente, com as patologias do paciente, com as preferências. Então, assim, se ele for numa nutricionista especializada nisso, ela vai te perguntar toda a sua rotina e vai adequar como deve ser, como está a sua vida, para não ter nenhuma mudança drástica e você não se sentir desconfortável. Então, não vai atrapalhar, não atrapalha. A nutricionista é o profissional especializado nisso mesmo. Entendi. Pegar aqui também, Daniela perguntou se você já teve casos que você ficou sabendo de algum paciente seu ou alguém que foi, tô treinando com a minha amiga na academia ou com o personal e ela tá usando a mesma receita que é minha, que a nutricionista me passou e ela, a gente tem o mesmo corpo, então vamos usar a mesma coisa. Já teve esse caso com você? Então, eu, como ainda não sou formada, não tenho pacientes, mas a gente sempre escuta relatos assim: funcionou para minha amiga, eu vou fazer também. Aquela dieta maluca lá que ela tá fazendo é meio complicada, mas eu acho que eu vou tentar porque ela emagreceu não sei tantos quilos. Isso é muito comum. E assim, acho que devia estar na cabeça de cada um que a nutrição ela é especializada e específica para cada pessoa. Então, não é que aquela paciente está seguindo aquele cardápio direitinho e conseguiu emagrecer, que aquela outra pessoa vai fazer direitinho e vai conseguir os mesmos quilos. Não, não vai conseguir. Porque, assim, às vezes tem um alimento naquele cardápio que ela não come. Ela vai ser obrigada a comer? Ela não vai ser obrigada a comer. A nutricionista vai chegar nela, vai perguntar quais são as preferências, quais são as aversões dela, se tem alguma alergia, porque pode ter algum alimento que ela não possa comer. Então, a nutrição, ela é individualizada. Não é porque aquele funcionou para um que vai funcionar obrigatoriamente para você. Mas existe muitas coisas dessa, principalmente com essas dietas malucas que a gente acha no Google. Dieta do ovo, dieta da lua, demais. O povo faz e, infelizmente, não sabe quais são os riscos, né? Aqui o Bruno perguntou se o nutricionista não pode passar nenhum remédio de emagrecimento, né? No caso, tem vários aí que faz até efeitos. Eu já li, cara, teve uma vez, era um aluno, eu vou usar isso aqui. Mas você pode usar? Você foi no médico? Você foi na nutricionista? Não, cara, eu vi que um amigo estava usando, fui lá e comprei. Só que aí eu não sabia nem qual era o nome do negócio, fui lá pesquisar e dava uns efeitos que eu falei, cara, cuidado, olha, você viu quais os efeitos que causa? Por enquanto não causou nada. Então. O nutricionista, assim, não está autorizado a prescrever nenhum suplemento, nem medicação. Mas a gente encaminha para o médico. Se a gente vê que aquele paciente está com alguma patologia específica, se ele tem complicação, precisa tomar medicação, a gente faz o encaminhamento. O certo é isso. A gente não é um profissional capacitado em todos os ramos da saúde. A gente não vai fazer um papel de médico, por exemplo. A gente atua naquilo que a gente é formado e que a gente tem conhecimento sobre isso. Mesma coisa se eu for uma nutricionista esportiva e um paciente me perguntar sobre alguma coisa de comportamental. Eu vou falar, olha, eu não tenho conhecimento sobre isso, vou te passar para uma profissional adequada, que tem esse conhecimento que você está precisando, e você vai passar bola, porque o certo é isso, não pode ter medo.
É igual a essa paciente que você está me citando. O ideal seria ela fazer um acompanhamento no médico também, porque ele é o profissional capacitado para isso. No caso, tinha uma que era minha aluna, ela falou, tô usando a receita da minha amiga. Mas, como assim? É uma coisa que eu tô passando o treino para você e você passa o mesmo treino que eu tô passando para você personalizado para ela. Exatamente. Você não é educadora física, você não é nutricionista para saber se ela tem alguma restrição, se ela tem alguma lesão, né? Às vezes eu posso passar alguma coisa mais forte para você e você fala, não, passa aí porque tá dando resultado comigo. Aí a menina vai se machucar, Exatamente. Você vai lá e entendeu? toma. Não. Ou vai comer alguma coisa que não deveria comer, tem alguma alergia, né? Ah, eu tô comendo, sei lá, camarão que dá bastante alergia, né? E ela vai lá e come. Aí tá toda coisa, umas coisas meio doidas, né? Tem todo um cuidado para isso, exatamente. Por isso que existem os profissionais capacitados. E eu acho que hoje em dia, com a informação que a gente tem, é tão fácil, sabe? É por isso que a gente fala, cada um no seu lugar. Então, assim, o nutricionista, de forma mais resumida, assim, ele é o profissional que tem capacidade, que tem autorização para elaborar planos alimentares, cardápios, então, ou grupos de indivíduos, então, a partir de um diagnóstico nutricional. Quem faz isso é o nutricionista. Então, só ele é capacitado para te montar um plano alimentar. As pessoas, hoje em dia, graças a Deus, estão mais conscientes com a alimentação, com a importância. Então, para manter uma saúde, uma qualidade de vida melhor. Então, esse profissional, ele que pode apoiar você nesse processo, é único e exclusivamente o nutricionista. É ele que está apto. Bom, chegamos aqui, o Mário. O Mário sempre está aí nas nossas entrevistas, ele está desde o. Praticamente fizemos um ano agora de canal e ele sempre está desde o primeiro dia. É o inscrito lá, seguidor fiel. Então ele perguntou algo de ciência aqui. Vamos lá, é fisiologia praticamente. O que ocorre no processo da nutrição celular? Nutrição celular? Sabe dizer? Mas como assim? O que, O o que que, que que ele queria ocorre saber quando sobre tem isso? o que ocorre quando faz o processo de nutrição celular? Em Corresponde, relação aos pegar o alimentos? sistema do corpo, tem um equilíbrio nutricional, sabe explicar mais ou Sim, menos? a verdade é, quanto a isso, ó, em relação aos alimentos, né? Se você ingere um alimento, tem uma alimentação adequada, tem os alimentos ingeridos mais saudáveis, mais in natura possível, todos esses antioxidantes, tudo isso ajuda na nutrição celular. Então, assim, é o que a gente fala. Às vezes, eu vou comer isso aqui porque vai nutrir, eu vou me nutrir. Sim, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Mas, às vezes, não é bem por esse caminho. Mas em relação à ação da nutrição celular, isso acontece tudo na mitocôndria. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de ter uma alimentação saudável. Entendi. Legal. Tem uma parecida aqui também, né? Como nutrir as células, né? Quase a mesma coisa. Como nutrir é mais com o alimento mesmo em relação a isso. Pois seria mais uma fisiologia, tem todo um processo. A Bruna também perguntou aqui qual é a diferença entre nutrição e alimentação. Bom, a nutrição, ela sempre está dentro da alimentação. Então, se você tem uma rotina adequada, uma alimentação com alimentos in natura, evitando enlatados, ultraprocessados, alimentos industrializados, você vai ter uma nutrição correta. Então, a nutrição é o ato de se alimentar bem. Bom, eu não vou perguntar aqui, senão a gente vai começar a dar aula de fisiologia aqui. Pelas perguntas aqui. Aí, galera, A gente deixa para outra live. eles ficam testando os entrevistados. Bom, a gente está chegando no nosso final já. Então era mais um geralzão. Por isso aí começa a entrar essas perguntas, né? Tá lembrando da aula de fisiologia geral agora. Então,
queria perguntar qual mensagem você quer deixar para a galera aí que fez a entrevista, deixou algumas perguntas e vai ver lá no canal do YouTube. E antes, perguntar para você qual é o que você acha que é o seu ponto forte, assim, já se destacando como uma futura nutricionista, e seu ponto fraco que você acha que tem que corrigir antes de chegar a se formar. Então, ao longo da minha graduação, eu fui pensando em várias áreas, vários caminhos que eu poderia seguir. Gostei de algumas áreas, deixei de gostar. Então, assim, achei que eu ia seguir. Falei, acho que não é o meu caminho. Mas hoje, queria muito passar por um estágio desse. Assim, estou passando um pouquinho agora no clínico, que eu estou estagiando em hospital, e vejo um pouquinho como é. Mas eu gosto bastante de materno infantil. Eu acho que eu tenho uma afinidade muito legal. Materno infantil acaba pegando gestantes, lactantes, crianças, introdução alimentar. Gosto muito desse assunto. Muito. Pretendo fazer uma pós também nele. E é mais isso. Eu gostaria muito de ter um estágio somente para isso. Então agora eu passo na maternidade, eu fico encantada. Quero saber, quero fazer caso clínico sobre isso para testar mais o meu conhecimento. Eu gosto bastante. Queria também deixar aqui para vocês, vou até deixar aqui nos comentários. Ai, desculpa. Eu e mais 3 amigos da faculdade, a gente tem uma clínica de nutrição. Foi um trabalho de marketing que a gente ainda está tendo, mas é uma clínica sobre nutrição esportiva. Então a gente posta algumas dúvidas, algumas curiosidades, algumas receitas, algumas dicas, mais sobre esse ramo de nutrição esportiva mesmo. Tivemos também recentemente uma live sobre nutrição e crossfit, um professor maravilhoso, o Jean. Legal. E vou deixar aqui nos comentários o arroba do Insta para vocês darem uma olhadinha também, que é bem interessante. A gente já tem uns conteúdos bem legais. Legal. Acho que é mais isso. Então, a minha Oi, pode falar. Só pegando o teu gancho, antes de você terminar, qual é a área assim que você acha que teve mais dificuldade para aprender e é uma área que você se dá bem? A que eu adoro é a materno infantil, não tem jeito, eu sou apaixonada. Eu gosto bastante também de clínica. Hospitalar eu estou me descobrindo, eu adoro, gostei demais de trabalhar com idosos também. É gratificante, assim, o jeito que eles te retribuem, que eles te agradecem. Então, você vê que você está fazendo bem para aquela pessoa, você consegue chegar num ponto que ela consiga te reconhecer, sabe? E aí que você vê que tudo que você passou sinceramente, não tem o que falar. Eu adoro. Uma área que eu não tinha gostado, agora eu tô começando a ter afinidade, é a nutrição esportiva. Antes eu achava uma coisa muito complexa, cheia de especialidades e assuntos. A nutrição a gente tem sempre que continuar estudando, não tem jeito. Toda vez tem coisas novas que surgem, novidades, artigos, a gente tem que sempre estar ligada, porque é uma área de saúde, você tem que sempre manter seu estudo em dia. Mas a nutrição esportiva é muito complexa, então me assustava um pouco. Mas hoje eu sou apaixonada também, eu adoro, mas ela foi uma matéria que eu senti mais dificuldade. Legal. Bom, e agora só finalizar aí a mensagem. É isso, eu gosto de falar da nutrição porque é uma área que eu sempre fui apaixonada, nunca pensei em fazer outra faculdade. Me encontrei na Unimes, que é a faculdade que eu faço, que eu sinceramente não tenho o que falar, eu adoro. Todas as matérias foram impecáveis, ainda vou ter mais algumas, mas é que até agora não tenho o que falar, foram perfeitos, os professores perfeitos. Então, assim, quem quiser fazer nutrição, quem tiver curiosidade, eu indico de verdade.
atividades práticas. Nossa, eu falo que eu já tenho um conhecimento maravilhoso. E ainda falta. Eu adoro. Então, a mensagem que eu queria deixar mesmo é para vocês desapegarem de sempre falar de grupos alimentares, porque a refeição tem que ser um ato gostoso, sabe? Você tenha prazer, que veja seu prato e consiga pensar, nossa, eu estou feliz com a minha alimentação, a minha refeição é essa, entendeu? Logicamente, você sabe que tem que evitar produtos industrializados, ultraprocessados, mas sempre em mente ter uma alimentação saudável que com equilíbrio você pode viver tranquilamente. Eu sou, eu adoro doce, eu adoro salgados, eu adoro fritura, mas assim, a gente sabe que tem que ter aquele equilíbrio. Então, se você tem isso em mente, a sua vida vai seguir de vento em popa. Tá certo. Bom, galera, esse foi nosso primeiro tema, tá? A gente ainda tá bolando alguns outros temas, tá? Ainda tá ali no segredo. Vai ser conversado com a Gabriela sobre isso. E obrigado pela audiência, obrigado pela galera ter acordado aí, já se planejado para ver a entrevista, né? Num feriadão, né? Podia estar na praia ou em outro lugar. Obrigado a galera que deixou as perguntas e também pessoal que está esperando lá no YouTube, que não tem Instagram, né? Tem muitos amigos que falam, não tem Instagram, cara, põe lá no YouTube logo. Então, obrigado, Gabriela, tenha um ótimo final de semana e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada a você. Deus te abençoe aí. Pode deixar. Obrigada pelo convite, adorei. Se inscreve lá no canal, tá? É Personal Psicocare, coloca na lupinha lá que aparece mais de 260 entrevistas. Valeu, tchau, tchau. Tchau, obrigada.